Imagina, eu já fui em vários, eu fui em tanto show de rock. Não, seja cristão, não. Eu já fui, por exemplo, eu fui no Rock in Rio 2. Eu era novinho, menininho. Fui no Rock in Rio 2. Com a minha família, inclusive. Cara, super todo mundo feliz, todo mundo... Eu levei minha filha mais velha no show da Demi Lovato. Cara, não vou falar que é um ritual show da... Não. Tava todo mundo feliz Mas ali. da Lady Gaga tinha vários elementos, né? Então, ali tem no elementos palco. de sexo, tem elementos de satanismo, tem caveira, ocultismo, tem que eu acho que ela meio que faz de propósito. Pra Eu ter acho que- essa eu persona acho. misteriosa. Mas é a minha opinião, assim, eu sou Sim. super leigo nisso, assim, pra falar. O lado espiritual vende muito hoje em dia, né? Vende. Eu tava vendo, assim, um monte de celebridade que até umas que a gente gosta, tipo assim, o Tom Hanks. Todo mundo gosta do Tom Hanks no mundo, não tem ninguém que não gosta do Tom Hanks. Aí você vê ele chegando numa entrevista com um cara, ele faz assim, ó. Na entrevista. Aí pegaram ele mais 12 vezes fazendo um triângulo com a mão antes de começar a entrevista. Aí falam, ele tá se espreguiçando? Por que ele se espreguiça fazendo um triângulo? Aí começa a falar coisa de Illuminati, Fazendo coisa de... sinalização, né? Não sei. Essa indústria gera muito essas especulações, não adianta. Sempre vai ter isso. Então, assim, eu tive banda, e aí eu tive contato com pessoas que falavam assim, cara, a gente preferia colocar um 666 na capa do disco ali, meio escondido, mas que dava pra ver, sem a banda saber, só para os fãs falarem, É aqui. será? Será que tem alguma Gerar coisa? interesse. É isso mesmo. Então, de repente ali não tem uma maldade, não vai ter coisas ligadas ao mal, mas a conspiração gera venda, né? Gera falem de mim, né? Hoje em dia nós, né, que vivemos na internet, que a gente vê, tem gente que faz aquele absurdo só para falarem deles, né? Só para falar, nossa, bem deixa bizarro. Pela manchete. Nossa. Tem coisa vários. que eu fico pensando, se eu fizesse isso, eu ia enfiar minha cara no buraco de vergonha. Também. Né? No TikTok você vê coisa e você fala assim, meu Deus, nossa. Toda vez que eu tenho um programa que eu faço lá no outro canal, toda vez que começa a viralizar qualquer coisa que eu falei, que eu fiz, ou alguma besteira, eu falo, tira do ar. Eu não sei como que essa galera tem coragem. Eu não sei como que essa galera tem coragem de fazer umas coisas só pra aparecer, né? Algumas coisas que falam, que fazem, muita loucura. Agora eu queria que você contasse pra gente a história do tambor. Eu vi você contando isso daí em outro podcast, queria que você contasse aqui pro pessoal do Caixa vou contar sim. Pandora. O tambor foi um dos primeiros relatos que eu recebi, porque eu recebi na época do Orkut. E eu até conheci o senhor Márcio, que é o dono da história. E também ele me olhou no olho e eu pude gravar. E era uma época diferente de hoje em dia. Então, assim, existia aquela questão, poxa, eu investigar para ver se é verdade. Hoje, ninguém tá nem aí. E aí ele contou que ele comprou essa casa na Saúde. E aí é estranho, e eu vou querer até saber sua opinião sobre isso. E a opinião do pessoal que comentar aqui, mas ele comprou essa casa. Quando ele estava arrumando a casa, ele olhou ali no segundo andar, tinha um tambor enorme, alto, horrível. Ele descreve o tambor, mas feio demais. Não parece com nenhuma religião indígena ou africana ou, sei lá, nada. Um tambor feio. Alto e feio. Aí ele pensa, vou quebrar isso aqui e jogar fora. Aí ele faz no primeiro final de semana uma festinha para todo mundo, os parentes dele, os amigos conhecerem a casa, tal. Isso anos 90. E aí chama os vizinhos mais próximos que ele está conhecendo ainda, vem um casalzinho de idosos e esse casal fala assim, em determinado momento da festa, assim, puxam ele e falam assim, por acaso você achou um tambor aqui nessa casa? Ele fala, sim, tambor horrível, né? Vou jogar fora. O casal fala, não joga não, vende pra gente. Ele pensa, eu ia jogar fora é R$0. Eu vendendo aqui, tá bom, quanto vocês me dão? Damos tanto. Ah, beleza, tá vendido. Quer pegar agora? Os velhinhos falam assim, não, a gente não quer pegar agora porque não dá pra trazer, tá? A gente pega amanhã cedo, não tem problema. Graças a Deus você vendeu pra gente. Beleza. Acabou a festa, ele tá recolhendo lá a sujeirada da festa, tá sozinho. Batem na porta da casa dele. Ele olha um rapaz um pouco mais novo, 20 e poucos anos, 30 no máximo. Ele abre, o rapaz fala, eu sou filho do casal fulano de tal que estava aqui na festa. Eu não moro com eles, eu moro já com a minha família, mas eu queria falar com você por alguns minutos. Você me recebe? Ah, claro, entra aí. Meus pais falaram alguma coisa para você do tambor? Aí
o dono da casa, o Márcio, fala, sim, eles querem comprar o tambor que tá lá em cima, eu vendi para eles. Aí esse cara fala, pelo amor de Deus, não vende para eles. Quebra essa droga, eu te ajudo a quebrar e a gente joga fora. Eu pago para você. Quanto eles iam te pagar que eu pago para você quebrar? Essa história tem que morrer. Aí o Márcio fala, mas que história? Aí ele fala, é o seguinte, esse tambor aí era dos meus pais. Meus pais eram estudiosos de uma religião que tinha aqui em São Paulo, aí eu já não sei mais nada, tá? Assim, tudo isso é da boca do cara, se for... Ele fala, meus pais eram estudiosos de uma religião que havia aqui em São Paulo pré-virar São Paulo, assim, já era colonizado, mas ainda estava formando a cidade. E nessa religião eles usavam esses tambores para punir e premiar as crianças. Ah, como assim punir e premiar? Bom, se a criança era uma boa criança, eles traziam a criança no ritual, punham embaixo do tambor e batiam 2 vezes. A criança sumia. Sumia. Meu Deus. E ela voltava dali a 1 semana. Não, 1 semana não. Era tipo assim, 4 dias, 5 dias. 1 semana. E a criança voltava toda feliz, alegre, do meio do mato. A criança voltava, não sei como, ela sumiu do tambor, voltava do meio do mato, feliz, e falava assim, eu fiquei num lugar onde só era tardezinha. Nunca anoitecia. Um lugar chamado Sete Além. Onde tinha umas tias muito boazinhas, que elas davam coisas pra gente comer, doces, cuidavam da gente, e tinha um parque pra brincar, e era um monte de criança. Até que chegou um dia, desculpa, essa tia, uma tia lá que mandava ali, falou assim, vem, tá na hora de você ir embora. Me levou pro meio do mato, e eu apareci aqui. E eu vou ficar bonzinho de novo pra eu ir lá de novo pra Sete Além. Isso se a criança era boazinha. Se a criança era levada, mas não deve ser levada, deve ser muito levada, né? Porque eles punham a criança embaixo do tambor e batiam, em vez de 2, 3 vezes. E a criança não desaparecia 1 semana, ela sumia mais, quase 10 dias. Meu Deus. E ela voltava toda arrebentada do meio do mato. Faminta, machucada, triste, sofrida. E ela falava que ela esteve num lugar chamado Sete Além, onde era sempre madrugada, tudo lamacento, meio que como se fosse um pântano, e homens ficavam arranhando elas e fazendo elas trabalhar, carregando coisas, e eram castigadas. Até que um dia um tio pegava ela pelos cabelos e levava até o mato e devolvia ela. Meu Deus, que horror. E aí o cara conta isso pro Márcio, o Márcio meio que, sei, e OVNI existe também, né? Aí ele fala, pois é, então, eu também não acreditei nisso. Eu era criança, meus pais acreditavam nessa religião, eles eram estudiosos. Eu tava brincando com meu irmão entrou embaixo do tambor e eu bati algumas vezes, umas 7 vezes, 8. E meu irmão nunca mais voltou. Isso já faz muitos anos. E ele fala, se bater 2 vezes ia para um lugar bom e voltava dali 5 dias, e bater 3 vezes demorava 10 dias para voltar e ia para um lugar ruim, o que acontece comigo, com meu irmão, sendo que eu bati 7 vezes? Para onde ele foi? Será que ele vai voltar um dia? Não sei. Sei que eu quero quebrar esse tambor porque meus pais querem ver um jeito de trazer meu irmão de volta, mas não deve ter. Então eu gostaria que o senhor quebrasse o tambor. Esse é o relato do cara. Caramba, eu acho que ele não queria que o irmão dele voltasse, né? Porque a forma do irmão voltar só se ele é voltar através hoje do tudo tambor. estourado. É. Não, que não voltava pelo tambor, voltava pelo mato. Mas então, de mesmo repente, assim, lá no né? mato, às vezes pode ter aparecido um tiozinho meio doido ali, mas não sei. Ai, Sei que que horror. quando ele me contou isso, ele contou, achei muito bacana, porque citou a palavra Sete Além, foi no Orkut. É um senhor sem imaginação, assim, sem querer ofender, mas ele é um senhor, assim, super de boa, super simples, vamos dizer assim. Os filhos dele ficaram do meu lado ali super, vai contar, mas não fala o nome dele, não deixa expor, não quero que exponha, preserva meu pai. Meu pai fala isso aí desde quando a gente era criança. Então, tem todo ali Então, acho que não foi nem em 90, foi na década de 80. Ele me contou, logicamente, em 2000 e pouco. E aí, o interessante é que
Depois eu recebi várias mensagens. É que o povo, a gente não sabe se é verdade, né? Eu recebi várias mensagens assim, eu tenho esse tambor, eu sei que tambor é esse. Me mandavam foto, me mandavam, eu vou te mandar o tambor, eu quero. Mas nunca mandaram. mandaram? Uma moça uma vez mandou, pelo amor de Deus, apaga esse relato, porque tá se referindo a uma religião que meus avós seguiam. Eu falava, não vou apagar, não vou apagar, né, e meu? não Pelo sei se é amor de verdade. Deus, é. Pra você ter uma ideia, eu recebi um relato no Ano Novo de um rapaz que estava no centro, aquela região ali. Ele foi passar o Natal, na verdade, na casa de sabe assim, ele não gostava muito, ele se dava bem com o pai, com a mãe, com a irmã, mas o pai, a mãe e a irmã foram passar o Natal na casa de um parente que ele não se dava bem. Aí ele falou, não quero, e foi passar o Natal na casa de amigos. Só que foi pior para ele, porque ele falou que os amigos só tinha parente. Ele não conhecia ninguém. Então ficaram trocando presente, fizeram amigo secreto, ele ficou meio que deprimido. Aí deu 00:30, ele falou, vou pegar o último ônibus. Ele estava na região da Liberdade, eu acho. Não é Liberdade. Desculpa, não estou lembrando do bairro, não é. Não é. É onde tem os manequins. Eu sei porque a história tem a ver com isso. Ele pegou Rua São Caetano, que é a Rua das Noivas, sabe? Ah, é no centro, né? É. Ele pega esse ônibus. Aí ele falou, Luciano, o ônibus era para seguir reto. Virou numa rua que não vira ônibus, já estranhei. Quando ele virou naquela rua, eu pensei, bom, não tem rua mais para ele virar, ele vai ter que chegar no final e voltar. Aí o ônibus vira à esquerda. Ele falou, mas que rua é essa que o ônibus virou? Aí ele disse que ele começa a descrever uma rua assustadora. Terrível, assim, uma rua muito feia. E aí ele desce do ônibus, aí ele conhece uma mulher que mora numa casa, ele fica ali uma semana morando nessa casa. Caramba. E ele falou, eu quero ir embora. Onde eu tô? Aí a moça fala, você tá no bairro, ela fala o nome do bairro que não existe, aí um outro cara que mora com ela fala outro nome de bairro que não existe, tipo, bairro Santa Cruz não que existe. Mas fala um nome, eram uns nomes bem legais, inclusive, uns 7 nomes nada a ver, assim, que a gente nunca ouviu, mas que são nomes factíveis, que poderiam ser nome de bairro mesmo. E ele fala, pô, vocês não sabem nem que bairro a gente tá, quero ir embora. Tal. No fim, ele consegue ir pelo final da rua, embora lá, dá um jeito. Quando ele vai embora, ele diz que ele sai com um martelo até, porque ele quebra um muro ali e tal, ele explica, e ele acorda na Sé, deitado embaixo de um banco com um martelo. Tanto que ele fala, eu trouxe um martelo de 7 além, porque... E ele falou, não usei nenhuma substância, só bebi um pouquinho na casa do meu amigo, mas nem a ponto de ficar bêbado, então não adianta inventar que eu tava doido. Fiquei uma semana longe da minha família estava me procurando. Eu sumi no Natal, eles me encontraram no Ano Novo embaixo de um banco na Sé. Bem coisa de doido, bem coisa de... Mas ele não era. Ele falou, não sou, por isso que eu tô mandando esse relato. Mas o que eu recebi de gente falando, eu recebi algumas pessoas criticando, mas uma especificamente falou assim, que tem manequim nesse relato. Então, nesse relato, quando ele tá lá em Sete Além, tem uma casa onde a pessoa tem um monte de manequim, e ele fala que ele repara que ele vai no banheiro, quando ele volta, os manequins mudaram de posição. Ele fica falando isso toda hora. Mas que ele acha que é impressão, não sei o quê. Eu recebi o relato, eu recebi uma carta de uma moça falando assim, solicito amigavelmente que você retire o relato, pois a pessoa que descreveu essa casa, descreveu a minha casa. Caramba! Ela descreveu a minha casa do lado de fora, da mesma cor, o muro, o portão, e dentro da minha casa nós trabalhamos com manequins. Então ela descreveu a minha casa. E na rua que ele vira não existe rua, mas a minha casa fica perto dessa rua inexistente. Só que eu não tirei o relato. Eu falei assim, tá, é sua casa? Ah, tá, detalhe, ela ainda fala assim. Inclusive, Tatiana é o nome da minha prima, Glauber é o nome do meu tio, ela fala que todo mundo ali, os nomes citados no relato são parentes. Eu fiquei preocupado. Que seria a casa que ele ficou morando durante uma semana lá. Justo. Aí eu falei, será que o relato foi de alguém que meio que tá querendo atacar alguém e me usou, né? Pode ser. Eu falei, olha, eu vou tirar imediatamente, contanto que você me mande uma foto da fachada da sua casa, uma foto da parte de dentro, uma cópia do documento do Glauber, da Tatiana, tá? Pode tampar o RG tudo, só manda o nome só pra eu ver. Aí a pessoa falou, tá bom. Não é bem assim. Na verdade, eu nem moro em São Paulo. É porque a gente trabalha com manequim aqui no Espírito Santo e eu achei ofensivo o seu relato. Mas, eu gente, falei, aí é complicado, né? Olha a internet. Mas você deve passar por essas coisas também. Não, eu passo às vezes. Eu falo uma coisa, a pessoa interpreta outra coisa completamente ainda mais diferente. que você mexe com true crime, assim, você deve ter gente que é bem...
Tem. Pior que Nossa. tem uma galera sem noção. Hoje mesmo eu postei um vídeo falando assim, você tá expondo o caso, um caso que não é pra expor. Eu falei, "Vai, o caso tá na mídia. Não peguei, tudo bem, tive acesso a informações que não estão na mídia, mas não publiquei.